Capítulo 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão, e disseram-lhe as palavras de Balaque, e ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o. Porventura, poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito,
onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura, não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura, poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo.